de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê seu conhecimento, espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, o qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo a sua direita nos céus. Aí ele vai dizer que esse Cristo está acima de todo principado, de todo poder, de toda potestade, de todo domínio, de todo nome. Cristo está acima de todo nome que se nomeie não só nesse século, mas também no vindouro, e sujeitou, obrigado irmão, todas as coisas aos seus pés, sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. A igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Louvado seja Deus. Meus irmãos, esta noite nós voltamos à carta aos Efésios. Essa carta tem um ensinamento muito importante sobre a doutrina da igreja. E caminhando junto com a doutrina da igreja, nós temos muitos assuntos que estão relacionados ao dia a dia da igreja. Esse assunto ele é vital, é importantíssimo para a vida de toda a igreja. Uma igreja que é avaliada pelo número de pessoas que participam no culto de domingo. Muitas das vezes aquelas pessoas, né? Eu sempre digo, louvado seja Deus, porque as pessoas estão vindo pelo menos uma vez na semana. Mas a gente vai ver todo o perfil, a natureza, como aquela igreja está, é quando a gente vai ver o círculo de oração. Como está o círculo de oração daquela igreja? Glória a Deus. Aquela igreja está orando? Ou apenas nós estamos indo à igreja, oramos assim mais como uma questão, dobrar o joelho, mas a oração nunca é uma disciplina da vida cristã, nunca foi fácil de se colocar em prática, tal ponto que vocês podem ver os apóstolos perguntando para Jesus, diante de Jesus, ele perguntou assim: Senhor, ensina-nos a orar. Qual é a fórmula? Quais são os ingredientes que compõem uma oração? Eu gostaria de saber se vocês aqui nesta igreja, nesta noite, há algum interesse de aprender sobre a questão da oração. Esse assunto está tão enfatizado nessa carta que pelo menos 2 vezes Paulo vai tocar, vai ensinar a questão da oração. Eu já preguei a primeira mensagem no capítulo 3, do versículo 14 até o 21. Mas antes dessa mensagem tem o capítulo 1, do versículo 15 até o 23. Mas além dessas 2 mensagens, o apóstolo vai ensinar à igreja o valor da oração, quando ele vai tratar do capítulo 6, falando da guerra espiritual. Você falar em guerra espiritual, você não pode deixar a oração de fora. Glória a Deus. É importante que haja louvor, que haja festividades, que haja
encontros. Isso é muito importante, congresso. É muito importante que a igreja esteja marchando em várias atividades eclesiásticas. Mas nós não podemos esquecer o valor da oração na vida de uma igreja. Glória a Deus. Nós precisamos colocar ainda mais essas lições em prática, porque nunca, em todos os tempos, a igreja de Jesus, ela sofre diversos ataques de todos os lados, mas uma das fortalezas que ela tem, uma das defesas, é a oração. É isso que Paulo vai ensinar nessa carta, irmãos. Glória a Deus. Pastor, quando eu começo a orar, eu dobro o joelho, eu não consigo me ligar não, ainda logo é sono. Acontece isso com você? Isso acontece. Uma vez eu disse, ainda bem que você está dormindo nos pés de Jesus, hein? Não é verdade? Mas os apóstolos naquela noite fatídica, né, do Getsêmani, quando Jesus diz a seguinte frase, isso fala muito para nós: vocês não podem velar comigo nem uma hora? Irmão, muitas vezes nós velamos muito mais de uma hora nas séries da Netflix, mas nós não velamos nem 10 minutos de joelho diante de Jesus. Nós perdemos tempos e tempos e tempos com assuntos triviais, com redes sociais, com Instagram, TikTok, com Facebook, mas nós não valorizamos o valor importante da oração na vida da igreja, na vida da igreja como comunidade, mas na vida pessoal de cada pessoa. Glória a Deus. Que Deus nos ajude nessa noite a começar essa mensagem no dizer de Samuel, pedindo perdão por não estar orando como deveríamos estar. Porque disse Samuel, quando Saul, ou melhor dizendo, quando o povo pediu o rei, e aí o povo disse, mas é o seguinte, o rei vai estar no comando aí, mas você vai ter que orar por nós, que nós dependemos da oração de Samuel. O povo sabia que enquanto Samuel estava lá, o povo estava lutando, Samuel estava orando, e Deus dava vitória. Quando Moisés estava, Josué com os seus exércitos, batalhando contra aquele exército, Moisés, Arão e estavam lá no monte de oração. Enquanto que as mãos de Moisés estavam levantadas para o céu, o exército prevalecia contra os amalequitas. Mas teve um momento que Moisés cansou, as suas mãos baixaram, e o exército amalequita começou a prevalecer. Mas Arão e que era o companheiro dele, levantou as mãos de Moisés aos céus. Enquanto houver mãos levantadas aos céus, enquanto aí tem uma igreja de pé em oração, Deus vai prevalecer na terra. Glória a Deus. Porque a Bíblia diz que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Amém? Glória a Deus. Vamos aplicar essa mensagem, irmão. Essa mensagem aqui não é só para a gente cumprir tabela. Nós precisamos orar. Nós precisamos abrir esse ensino sobre oração. Glória a Deus. Bem, inicialmente nós lemos o capítulo 1. Nós precisamos orar pelas pessoas que estão fracas na fé, pessoas que não estão mais vindo à igreja, pessoas que estão enfrentando um problema na sua vida. Mas veja bem, o capítulo 1, versículo 15, a oração que Paulo vai dar início é motivada, o propósito dessa oração é o seguinte: Paulo ouviu a fé que entre vós há no Senhor Jesus.
Está falando, está testemunhando da igreja de Éfeso, que a fé operosa, a fé estava ali operando naquela igreja. Não somente a fé, mas ele diz também no versículo 15: o vosso amor para com todos os santos. Veja aí que aquela igreja estava firmada, estava saudável. Havia a operosidade da fé e havia o exercício do amor mútuo entre os cristãos. Mas mesmo assim, para que uma igreja possa se manter firme, como diz o hino 107, né? Firme nas promessas. Mesmo que a igreja esteja bem espiritualmente, mesmo que você esteja saudável, mesmo assim, você precisa manter-se firme na fé e no amor, através de quê? De uma vida de oração. O grande problema, quando eu lembro de Elias lá no Monte Carmelo, aquela passagem ali é tremenda, né? Foi uma oraçãozinha de pouco menos de 1 minuto, foi uma oração poderosa. O fogo desceu, queimou o holocausto, tocou nas águas, poder, os idólatras foram mortos. Parece que Elias se empolgou. Agora sim o povo vai se converter. Agora eu sou reconhecido como profeta de Deus. O nome dele era O Senhor é Deus. Elias, o Senhor é Deus. Aí ele foi lá para a cidade. Aí houve uma enviada, porque tem os enviados do diabo, né? Os secretários, as mensagens negativas. Por isso que diante de grandes vitórias, diante de grandes triunfos, você não pode baixar a guarda. É preciso manter-se na peleja, porque quando você baixa a guarda, parece que houve uma seta maligna, porque o profeta, ele não foi comprado pelo poderio de Jezabel. O profeta, ele não foi vendido para profetizar por causa de Jezabel. Jezabel não conseguiu manipular ele na compra da mensagem. Jezabel não conseguiu derrubar ele pela questão, o espírito de prostituição. E Elias manteve-se firme, Elias manteve-se íntegro, Elias manteve-se na fé, Elias manteve, mesmo em meio à seca, mas ele manteve uma vida de oração. Foi 3 anos e meio de prova, 3 anos e meio Elias orando para que Deus abençoasse, orando para que Deus multiplicasse, orando para que Deus ressuscitasse, orando para que Deus visitasse o seu povo, avivasse a sua igreja, renovasse o coração das pessoas. Foi aí que Elias, de uma certa forma, ficou assim, desprovido, e ouve a mensagem de Jezabel: assim me façam os deuses, se amanhã a tua vida não for como a dos profetas que morreram, os idólatras. Irmãos, de 3 anos e meio de firmeza, o homem baixou a guarda, o desânimo reinou, o homem queria até desistir de ser profeta, pediu até para morrer. É por isso que nós não podemos baixar a guarda da oração. Paulo sabia desse princípio. Ele disse: ouvindo eu também a fé que há em vós, no Senhor Jesus, o vosso amor para com todos os santos, a oração para se manter firme na fé e no amor de Deus. Essa é a importância da oração em tempos de crise, em tempos de escassez, em tempos de frieza espiritual. Irmão, está sentindo assim uma frieza espiritual na tua vida? Só tem uma solução. Eu não sinto nada, irmão. Eu não entendo nada. Eu não consigo ler nem um capítulo da Bíblia. Ora que melhora. Ora que melhora. Vai orar que vai melhorar. Se nós não orar, ou então se a gente ficar igual aquele irmão, 6 horas por mim e você não quer orar. Você tem que orar por você mesmo.
Mas vamos lá. Segunda coisa que eu quero mostrar aqui sobre a questão da oração é que, como eu disse no versículo 15, né? Para manter-se firme, é preciso ter uma vida de oração. No versículo 16 do capítulo 1, a palavra de Deus vai dizer assim: não cesso de dar graças a Deus por vós. Veja aí que Paulo não estava, essa palavra cessar é paralisar, acabar. Mas ele estava dizendo assim: não cesso, eu não paro, glória a Deus, de dar graças a Deus por vós. Então, Paulo sabia que ele não podia relaxar na oração, não podia negligenciar a oração. Ele escreveu a Tessalonicenses uma palavra bíblica, ele diz: orai sem cessar. Como é que pode fazer isso? Glória a Deus. Não é obrigado você estar só de joelho, mas no seu pensamento, na sua mente, você vai orando diariamente, oportunamente. E esse assunto que eu falei aqui, ele é importante. Você, no momento que você está a sós ali, você vai ministrando orações com gratidão. Isso não pode faltar. Alguns ingredientes que não pode faltar na oração. Veja bem, que ingredientes são esses que não pode faltar na oração? O primeiro deles é a ação de graça. Glória a Deus. Ele diz: não cesso de dar graças a Deus por vós. Então, um dos ingredientes, porque geralmente a gente ora, qual é a nossa terminologia? Os nossos pedidos: Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo, Senhor, eu quero aquilo outro, Senhor, faz isso. Parece que Deus é o garçom. Que eu estou aqui para? Faça isso, visite tal, vá fazer isso. Irmão, pare com isso. Eu sei que você tem que orar, tem uns pedidos, mas o ingrediente da oração não pode faltar. A questão da gratidão, da ação de graça. Segunda coisa, no versículo 15: lembrando-me de vós nas minhas orações. Essa questão de lembrar de alguém em oração, isso é você ter em mente, você ter a lembrança de uma pessoa, você interceder por alguém, de você orar por alguém. Essa particularidade da oração, ela é muito importante, né? Porque isso vai tirar de nós o nosso egoísmo. Quando nós se lembramos de alguém, nós oramos por alguém. Glória a Deus. Você se lembra de alguém que está na igreja, que está passando por uma luta, de uma pessoa que não está mais vindo à igreja. Aí você começa a orar por essa pessoa, você começa a interceder, você começa a se lembrar dessa pessoa, você começa a apresentar diante de Deus essa pessoa. Isso é uma forma também da composição do ensinamento sobre a oração nessa carta de Paulo aos Efésios. Glória a Deus por isso, irmãos. Então compete a nós a aprendermos que a oração não é só pedir, a oração é agradecer. A oração também não é só olhar para as nossas necessidades. A oração também é a gente orar por pessoas que estão passando por situações adversas, pessoas que estão fragilizadas, para que Deus possa fortalecer, para que Deus possa suprir, para que Deus possa sustentar com a presença, com a graça dele. Amém? Glória a Deus. Irmãos, seguindo avante aqui na mensagem, vocês puderam perceber que oração não tem substituto. Não é oração, é a sua oração, é o seu desenvolvimento, né? Até na revista Escola Dominical, Miqueias, eu li que ele vai dizer que as disciplinas cristãs, ela inclui a leitura da Bíblia, ela inclui a oração, e ela fecha com a outra coisa mais também importante, sabe o que é?
o jejum, leitura, oração e jejum. Porque, veja, no capítulo 6, o apóstolo vai esboçar todos os equipamentos dos soldados romanos. E segundo os romanos, eles, quando iam para as guerras, eles estavam todos municiados, armados. Só que no contexto lá, eles faziam orações aos deuses, com letra pequena. Mas nós estamos no combate, nós temos as armas de Deus que estão à nossa disposição, mas diante de tudo isso, mas nós ainda precisamos orar ao único Deus, ao Senhor dos Exércitos, para que Ele venha nos fortalecer. Sabe onde é que está escrito isso? Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo de número 18. Olha o que diz aí. Olha aí, perceba aí, ó. Versículo 18. Orando em todo tempo. Orando em todo tempo. Que mais? Com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Está vendo que uma palavra ela vai encaixando, né? Os princípios, os componentes que constituem, que compõem a oração do cristão. Glória a Deus. Então nessa noite, voltando aqui para o versículo 17, nós vamos ver alguns pedidos específicos que Paulo faz nessa oração, principalmente aqui nessa oração, porque essa oração ela está dentro de um contexto, de uma situação que Paulo apresentou do capítulo 1, versículo 3 em diante, a posição espiritual da nossa relação com Deus, como nós estamos em Cristo, foram privilégios maravilhosos. Paulo vai dizer: bendito seja Deus, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Ele nos elegeu nele em Cristo, Ele nos escolheu em Cristo, Ele nos redimiu pelo sangue de Cristo, Ele nos salvou, Ele nos deu o penhor, Ele nos deu a promessa. Nós estamos na videira verdadeira, nós estamos na expectativa de Deus. Embora o mundo está vivendo uma crise existencial, uma crise em todas as épocas, mas nós temos a certeza que o nosso Deus reina, que as nações, a Bíblia diz, Ele quebra o arco, corta a lança, Ele queima os carros no fogo. Ele ainda diz assim, ó: aquietai-vos, aquieta o teu coração. Irmão, não tem coisa melhor para aquietar o coração ansioso do que a oração. Glória a Deus. Amém? Então ele vai dizer assim, ó, um dos pedidos para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, Ele nos dê em seu conhecimento um espírito de sabedoria e de revelação. Esse é um pedido específico nessa carta. Diante dessas riquezas em que o cristão foi abençoado com toda a sorte de bênção, a riqueza da salvação. Irmãos, nós compreendendo essa riqueza, nós vamos aprendendo, conhecendo, tendo sabedoria, como eu preguei em Efésios 5, capítulo 5 de Efésios, né? Que nós precisamos, versículo 15, andar com sabedoria. Mas aqui ele está orando para que Deus nos conceda o conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação. Irmãos, é tremendo aqui, viu? Quando eu estava lendo hoje o livro de 2 Crônicas, quando o grande sábio Salomão foi um dos homens mais sábios, né, a nível material. Um dia Deus chegou para ele, depois que ele ofereceu o sacrifício, o Senhor apresentou-se para ele e disse: Salomão, o que você quer que eu te faça? Salomão podia muito bem pedir
Se eu colocasse essa pergunta para alguns irmãos hoje, o irmão dizia assim: pastor, eu quero que Deus me revele o número da Mega Sena, que eu quero ficar rico. Irmão, não faça esse pedido não, irmão. Pelo amor de Deus. Olha aí. Salomão não foi pedir o número naquela época da Mega Sena, não foi pedir a morte dos seus inimigos, não foi pedir prata, ouro, riqueza, não foi pedir nada. Salomão não queria nada. Senhor, eu só quero uma coisa, eu só quero que o Senhor me dê sabedoria para entrar, para sair, eu quero que o Senhor me dê entendimento, porque eu sou muito jovem, o povo é grande e eu preciso de muita sabedoria. Glória a Deus. Deus se agradou do pedido de Salomão, pedido sábio. Porque muitas vezes nós pedimos e não recebemos, como diz Tiago. Por quê? Porque pedimos mal. Pedimos para gastar com os nossos próprios prazeres, diz a Bíblia Sagrada. Glória a Deus. Mas Salomão escolheu o melhor pedido, e é esse pedido que Paulo dá a dica. Claro que ele pediu lá no plano material, intelectualidade, sabedoria, para ele entrar e sair, para ele administrar o povo, para ele ter conhecimento. Aqui nós estamos falando de um lado espiritual, porque a vida, irmãos, não é só secular, não é só material. Nós temos uma vida espiritual, e essa vida espiritual, esse conhecimento espiritual, é como os homens, a Bíblia fala que eles estão como que cegos. A Bíblia diz que o Deus deste século, que é o diabo, ele cegou o entendimento dos incrédulos. Irmãos, somente a graça de Deus é que pode arrancar as escamas dos olhos dos homens. Eles podem, como Paulo ficou cego na estrada de Damasco, mas ele abriu os olhos do seu entendimento. Ele começou a meditar no que ele estava vivendo, a falsa religiosidade, e ele percebeu que a verdadeira vida não é aquele negócio que ele estava fazendo, só cumprir religiosidade, não. A vida espiritual é no coração transformado, é uma nova mentalidade, é um espírito renovado, é o entendimento de saber que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Ele foi sepultado, ele foi ressuscitado ao terceiro dia, e ele foi assunto aos céus. Ele está à destra do Pai, ele reina, ele é o cabeça da igreja. Glória a Deus. Ele é quem manda, e nós precisamos conhecer o plano de Deus para nós. Só o espírito de sabedoria, o espírito de revelação, é que nós vamos adquirindo esse entendimento. E aí, dentro desse pedido específico, por que nós precisamos de entendimento, de sabedoria? Por que tudo isso? E aí nós vamos ver pelo menos três motivos para nós termos um espírito de conhecimento. A oração de Paulo aos Efésios foi para que eles pudessem desenvolver a vida espiritual deles, tendo em vista que eles foram ricamente abençoados com o projeto de Deus, que foi antes da fundação do mundo, que foi experimentado na vida pessoal. Nós não estamos aqui como mero formalistas religiosos, porque nós sabemos em quem nós temos crido, mas nós pedimos a Deus entendimento para que nós possamos crescer, progredir, aleluia, para que nós possamos buscar a imagem e semelhança de Deus, para que nós possamos alcançar de Deus uma vida cheia de graça, de poder, de misericórdia. E aí ele vai dizer que dentro desse pedido, os motivos pela qual ele pediu conhecimento e espírito de sabedoria e de revelação, porque os olhos do nosso entendimento foram iluminados. Glória a Deus. Isso aqui é uma nova mentalidade. Eu estava até escutando, irmão Miquel, uma mensagem, eu achei muito interessante. Você falou na última doutrina, como vencer os nossos pecados. Como é o termo que você usou?
os nossos pecados de estimação. Aí os irmãos dizem assim: pastor, a carne é fraca. Mas irmão, primeira coisa que tem que acontecer é uma mudança de mentalidade. É quando os olhos do entendimento são esclarecidos, são iluminados. É quando você começa a entender o propósito de Deus para você. E você percebe que essa vida medíocre, uma vida sem direção, sem unção, uma vida sem poder, uma vida sem graça, isso não vale a pena. Precisamos alcançar de Deus a iluminação dos olhos do nosso entendimento. Glória a Deus. Aí você vai compreender, você vai saber a esperança da sua vocação. Olha aí, irmão, qual é a nossa esperança da qual nós fomos vocacionados? Qual é a nossa esperança? O próprio apóstolo vai dizer que se nós esperarmos em Cristo só nessa vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Nós não esperamos em Cristo só nessa vida. Nós temos uma esperança com Deus. E essa esperança é a vida eterna. A nossa esperança é a volta de Jesus Cristo. A nossa esperança é a ressurreição dos mortos. A nossa esperança, glória a Deus, é que um dia Ele voltará. Glória a Deus. Seja no momento decisivo, na hora de Deus, Ele vai voltar. Então quem tem essa esperança, vive uma vida de santificação. Diz o apóstolo João: santifica-se a si mesmo, porque Ele é puro. Entenderam? Então, qual é a esperança do nosso chamado, da nossa vocação? Nós somos vocacionados por Deus. Nós temos uma esperança celestial. Aí ele vai dizer o seguinte: outro motivo pelo qual os nossos olhos foram iluminados, é porque agora nós vamos aprender quais são as riquezas da glória, da herança nos santos. Irmãos, aqui é tremendo. As riquezas da glória, da nossa herança, a herança dos santos. Quais são essas riquezas? A Bíblia fala que as riquezas terrenas, o ladrão rouba, os sequestradores levam os filhos, os parentes. Mas essa riqueza celestial, essa riqueza que Paulo está ministrando aqui nessa oração, é um entendimento, irmãos, aquela vocação, aquele entendimento de que vale a pena servir a Deus, de que vale a pena servir a Deus. Glória a Deus, porque há uma riqueza de glória esperando para os santos a sua herança. Glória a Deus. Irmãos, são motivos especiais de oração, né? A gente compreender, a gente se firmar, a gente olhar para a palavra de Deus. Eu especifiquei aqui os pedidos, né? Por que nós precisamos pedir sabedoria, revelação? É porque nós precisamos de compreender qual é a esperança da nossa vocação, quais são as riquezas da glória da sua herança dos santos. Mas um outro pedido, um outro motivo, eu quero concluir o versículo de número 19. Abra aí, você vai ver. Aí ele vai falar de uma coisa muito importante também, que é a consciência de que o poder, ele vai falar a sobreexcelente grandeza do poder que está sobre nós, os que cremos. Nós cremos em Jesus, nós cremos na sua palavra, nós cremos no poder do Evangelho. E a Bíblia diz que o Evangelho de Cristo é nada menos do que o quê? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Pronto. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Glória a Deus. Por isso que não pode faltar em nossas vidas essa essência do poder divino, porque ele vai nos impulsionar, vai nos fortalecer, como nós falamos até na outra prática da oração. E esse mesmo poder, a operação da força do poder, que nós acreditamos, que quando nós cremos, nós
somos transformados por esse poder do Evangelho. Nós somos transformados pelo poder do Evangelho, da palavra de Deus. Glória a Deus por isso. É esse mesmo poder, irmão, que se manifestou em Cristo. Glória a Deus. Quando trouxe Ele, ressuscitou dos mortos e elevou às alturas nos céus. É esse mesmo poder, o mesmo poder que teve, é o poder do Espírito Santo. É o poder que o próprio Cristo, Ele disse: recebereis poder, a virtude sobre vós. É esse poder que qualifica, é esse poder que nos capacita, glória a Deus, para nos manter de pé, para nos manter firme, para nos manter vivos, para nos mantermos, escapar da frieza. Precisamos escapar da ausência do primeiro amor, escapar das negligências. Precisamos nos voltar para essa prática da oração, irmãos. Sem sombra de dúvida, a igreja do século 21 atualmente, não podemos perder muito tempo com besterol. Precisamos dedicar um pouco do nosso tempo com a questão da oração. E orar a oração individual, a oração coletiva da igreja. Glória a Deus. Tem uns irmãos que acreditam que só a oração dele, né? Eu sei que Jesus ensinou isso. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora o teu pai em secreto. Isso é importante. Mas a oração coletiva, a oração na igreja, glória a Deus, a oração uns pelos outros, a oração de gratidão, a oração pela revelação divina. Irmãos, claro que Deus é o que revela. Deus é o que mostra. Deus revelou a Ananias a situação de Paulo. Deus é que revela. A Bíblia diz que quando o Mário Igor estava aqui pregando na segunda-feira, que o apóstolo Tiago foi morto à espada, Pedro foi preso para depois da Páscoa ser morto. Mas o que a igreja fez? A igreja, no capítulo 12, versículo 5, fazia contínua oração diante de Deus. Irmão, sabe o que aconteceu naquele dia? O poder de Deus foi manifestado. As portas dos cárceres foram abertas. Maravilha.